O anime já começa com a nossa protagonista, Tomo, se declarando para Jun. Mas como ele só enxerga ela como um completo brother e não enxerga como uma mulher, e tampouco como um futuro par romântico, ele só vai lá e como um completo babaca, também fala: eu também gosto de você, parça. Esse cara é um completo tapado. No próximo dia, Jun se encontra com ela cedo para eles irem junto para a escola. Ela conta que eles são amigos desde crianças e que desde o 7º ano eles estudam juntos. E desde sempre ele nunca enxergou ela como mulher. Jun vai e pede para ela acelerar o passo e dá um tapa na bunda dela. E ela dá um burrão bem na costela dele. Mano, tem demência? E ela fala que faz karatê. Ela logo chega na escola para reclamar com a amiga e a amiga já manda real. Que eles só estão colhendo o que plantaram, porque desde criança a Tomo sempre brinca com garotos e que no 7º ainda arranjava briga. Ela diz que até chamava a Tomo para brincar com bonecas e tal, mas ela nunca brincava. Ela até sugere que a Tomo vire de vez um cara, mas ela lembra que de macho ela só tem a personalidade, mas de corpo supera qualquer mulher. Ela diz a Tomo para ela agir mais suavemente e não falar tanto diretamente e aprender a ser educada. Ela tenta fazer isso, mas fracassa miseravelmente e os dois ainda caem na porrada. Chegando em casa, o pai dela já vem pistolado e pergunta sobre o que aconteceu e por que o rosto dela tá daquele jeito. Ela diz que brigou e qualquer pai normal iria ficar preocupado com a situação ou iria dar uma bela bronca e falar que não era para brigar, mas esse é diferente. Ele vai lá e pergunta se ela ganhou. Ela diz que não ganhou. Aí sim ele reclama e dá bronca. No próximo dia o Jun pede desculpa pra ela. Então ela vai e desculpa ele e fica toda coradinha. Depois mostra a Tomo e a Gundo comendo juntas. Gundo pergunta por que da Tomo não comer junto com ele. Ela diz que, o povo ia pensar besteira sobre uma garota e um garoto comendo junto. A Gundo fica com raiva com essa explicação meia boca e vai até o Jun para eles três comerem juntos. Vemos então que a Gundo e o Jun não se dão bem e mostra o Jun comendo com o hashi da Tomo. Obviamente ela fica muito envergonhada porque beijo indireto, né? Depois disso ocorre um mal entendido lá sobre a Tomo e o Jun, onde o cara achou que os dois tinham feito sexo. Obviamente a Tomo quebrou o Jun na porrada por ter saído falando coisas com dupla interpretação. E depois mostra a Gundo que resolve um mal entendido com o cara lá. Mostra o Jun e a Tomo compartilhando o guarda-chuva. Bem, era esse o objetivo. Só que a Tomo sai correndo e fica toda molhadinha. Nice. E Jun chega e olha ela toda encharcada e vê o que não devia. Aí ele sai correndo. Mostra então ela esfolando macho no karatê. Mostra então umas garotas lá que estão com ciúminho dela porque ela é muito próxima de um cara lá do dojo. O Jun até vê ele, mas ele vai e acha que é uma garota. Aquelas duas garotas foi caçar briga com a Tomo e elas tomam no cu. As garotas ficaram num cagaço tão grande, mas depois elas só contaram que gostava do cara lá. Aí a Tomo entende errado, que ela acha que as duas vieram por conta de conselho romântico. Ela vai até pra cima das garotas e no fim as garotas ficam apaixonadas por ela. E no fim mostra que ela tá determinada a fazer o Jun ver ela como uma garota. E o episódio já começa com os dois sentados, um do lado do outro no busão. Aí a Tomo fica com vergonha por estar muito próxima do cara e ela levanta. Ela fica se remoendo lá por dentro porque o cara, ele é um tapado e não entendeu o motivo dela estar levantada, e começa a aberturinha legal. É uma boa abertura para alegrar seu dia. Mas vamos pular ela porque o bagulho hoje vai pegar fogo. Mostra então a Tomo que está de pé no ônibus e aparece um tarado filho da puta que começa a palpá-la. Ela podia muito bem dar um socão na cara dele, mas na cabeça dela ela não queria que o Jun visse aquilo. O Jun logo nota o que está acontecendo e dá uma boa comida de rabo no gordo. Mostra então que o Jun resolveu tudo e entregou o meliante para a polícia. Ela vai lá e fica um pouco feliz por ele ter tratado ela um pouco como uma mulher. Só que esse sentimento, ele não dura muito. E ele sugere para ela parar de usar saia. Mostra
ela na escola, que está falando com a Gundo o que tinha acontecido lá. A Gundo já fica super preocupada e pergunta o que aconteceu. Ela conta que o Jun já cuidou de tudo. Depois mostra o desfecho daquela conversa lá do Jun com a Tomo sobre o Jun pedir pra ela parar de vestir uma saia e, bem, ela meteu o murrão bem na jugular do maluco. A Gundo vai lá e diz que ele pode ter feito aquilo por estar preocupado com ela e pergunta pra Tomo por que dela usar aquela saia tão curta. A Tomo diz que é porque é mais fácil de se mexer e tal. A Gundo vai lá e fala pra ela tirar aquele short, então ela fica com vergonha lá. A Gundo vai lá e diz que ela não está usando short por debaixo da saia. A Tomo vai lá e fica com vergonha e julga a própria amiga sobre como ela está se vestindo. Então, quando o Jun e a Tomo estão indo pra casa, o cara fica todo sem rumo, coitado. O bichinho bate até a cabeça no poste, porque a Tomo não tá usando aquele short. Conselho da Gundo. O Jun, quando entra lá no ônibus, ele já fica super desconfiado de todo mundo. Cada pessoa que ele olha, ele acha que é um taradão. Aí ele fica com a cara de brabo para não deixar ninguém chegar perto da Tomo. Então ele continua assim por um bom tempo, até que... aí é a gota d'água pro bichinho. Eles tiveram até que descansar depois dessa. Então no ginásio no outro dia, a Gundo pergunta como foi. E a Tomo já disse que foi mó pai aquilo. Mas quando a Gundo vai lá e pergunta qual foi a reação do Jun ao ver a calcinha dela, a Tomo diz que o brother desmaiou. Depois daquele acontecimento, o Jun e a Tomo não estavam se falando, mas então voltou ao normal rapidamente. Obviamente porque os dois são amigos de infância, então pra se reconciliar é bem fácil. Então aparece uma garota na escola. Esta é a Carol. A Tomo fica falando lá como ela é perfeita, como ela é muito feminina, e ela se pergunta como ela poderia ser mais feminina. A Gundo já diz que, tipo, é só largar esse negócio, esse troço aí, este peso que já melhora bastante. Tomo fica pensando então em como ela pode parecer mais feminina, e ela encontra então com o Misaki. Ela tá junto com a Carol. Ele diz lá pra elas serem amigas e tal. Depois disso, a Carol meio que, por todo local que ela vê a Tomo, ela chama ela de bobona. Que graça, mano. Então a Carol vai atrás da Gundo por informações. Ela disse que não iria trair a confiança da amiga, mas foi só algodãozinho doce falar em um tal de bolo que a Gundo já fica como, né? Porra, gostoso pra caralho! A Carol vai lá e pergunta sobre como derrotar a Tomo. E nisso, leva a Gundo a indicar o Jun a treinar a Carol. Obviamente, a Tomo fica no ciúme do caralho e começa o treinamento da Carol. Ela tenta abdominal, mas falha. Flexão, não dá. Bem, ela tenta pular corda e o Jun... exercício pro pescoço? A Tomo entra lá e encontra os dois de um jeito suspeito e a Tomo fica puta com aquilo. Aí a Carol vai lá e diz do nada que desistiu e não quer mais ser inimiga da Tomo. Mostra então ela e a Gundo em uma limusine. Eles estão indo lá comer bolo e que a partir de agora as duas viraram amigas. A Gundo diz lá que a Carol podia virar amiga da Tomo. A Carol já fica com receio porque ela fez aquelas coisas lá com a Tomo. A Gundo diz que a Tomo não liga para aquilo, ela não se importa com aquelas bobagens. A Carol vai lá e consegue virar amiga da Tomo. E no final o Jun revela já ter namorado a Gundo. Esse é o fim desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e comentar aí qualquer coisinha que vier na sua mente. Falou!